Olá, contador, olá, contadora, muito bem-vindo à aula aqui. Meu nome é Ariane Marta. Eu gostaria de começar agradecendo ao convite aí pelo professor Fernando Sampaio. É um prazer, uma honra muito grande participar do projeto Pensar Contabilidade. E hoje o tema que a gente vai abordar aqui é da primeira à terceira geração: evoluções, adaptações e desafios na gestão da empresa contábil. Começar aqui falando um pouco sobre mim. Eu sou a Ariane Marta, eu sou contadora, me formei pela Universidade de São Judas Tadeu aqui em São Paulo. Atualmente eu sou sócia da Brascom de Contabilidade e eu sou responsável por toda a parte operacional. Então todos os departamentos, cada um tem seu líder, todos respondem para mim. Eu estudo e sou responsável pela operação em si das áreas de gestão de pessoas, gestão da própria empresa, a área de marketing, porque é isso que eu gosto de fazer, então é isso que eu estudo mais, me dedico mais. É lógico que eu tenho que estar atento a toda a parte operacional, tenho que ter um conhecimento básico do geral, mas o que eu gosto mesmo de estudar é a gestão do negócio em si, e é nisso que eu me dedico mais. Alguns números sobre o assunto aqui que a gente vai falar, né? Então, as empresas familiares, elas são responsáveis por 70% do PIB mundial. Eu não consigo nem imaginar a dimensão disso. É muita coisa. 70% do PIB mundial em responsabilidade das empresas familiares é muita coisa. No Brasil, mais de 80% das empresas são familiares. E a empresa familiar é considerada um pilar da economia, representa 65% do PIB e 75% da força de trabalho, da mão de obra, né? Dos registros de empregados. Só que aí, a cada 100 empresas familiares, apenas 30% sobrevivem à primeira sucessão. E apenas 5 chegam à terceira geração, que é o meu caso. Aqui a nossa contabilidade foi fundada pelo meu avô, então eu sou a terceira geração. Então a gente está dentro aí dessa margem minúscula do universo de a cada 100 empresas, só 5 chegam na terceira geração. Aí de acordo com estudos do Sebrae e do IBGE. É um número impressionante. Você vê que tem um pilar super importante para a economia, mas tem números horríveis de sucessão. Aqui fala um pouco, por exemplo, do dilema que existe no Brasil. O pai rico, filho nobre, neto pobre. É impressionante como a participação da família ela tem um papel muito importante no começo, na fundação, no início, muitas vezes até no propósito do porquê aquela empresa está sendo criada, mas na fase de crescimento e atingir outros níveis que a empresa nem, às vezes o fundador nem pensa, o impacto da família, a importância da família acaba sendo colocada de lado. Citando um pouco Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele coloca 3 pontos muito, na verdade não é importante, são fundamentais para a continuidade de uma empresa familiar, mas os 3 quase falam a mesma coisa, sobre você aceitar, colocar, muitas vezes até num cargo importante, uma pessoa que não esteja na família, que não faça parte daquele núcleo familiar. É você considerar tanto uma pessoa que começou como funcionário, que ele pode virar sócio da empresa. Ou muitas vezes você tem que contratar alguém já com C-level, um diretor, um CFO de fora da empresa. Isso traz uma visão, isso traz um equilíbrio, isso melhora um pouco a balança e traz um ambiente mais racional, mais meritocrático, né, para a empresa. Então, na visão dele, é muito importante que tenha essa pessoa, que tenha esse caminho para quem é de fora da família poder participar na gestão da empresa. Aqui, novamente, nesse trabalho é citado, nesse artigo, de novo, a importância de trazer pessoas de fora da família, de fora da estrutura familiar, né, para dentro do negócio. Características muito importantes para isso da sucessão familiar, para manter a qualidade e a continuidade da empresa familiar. Conhecimento, habilidade, informação, criatividade e inovação.
É muito importante reconhecer, aqui ele cita que os padrões de gerir antigamente não são e não devem ser os de hoje. Então, como é difícil a gente ver uma empresa que está indo bem, uma empresa que cresceu ao longo dos anos, e entender que aquilo não serve mais, entender que aquilo deve ser mudado. E pra gente que vem depois, né, no meu caso que eu sou a terceira geração, você tem que ter coragem, porque muitas vezes você vai mudar alguma coisa que está dando certo, mas na sua visão não vai dar certo dali para frente. Então é muito importante. E ele também cita no processo decisório a parte racional e impessoal. Por isso é tão forte, é tão redundante até no artigo, ele cita o quanto é importante ter uma pessoa de fora, para ela trazer essa racionalidade, essa impessoalidade, porque muitas vezes a gente, dentro do núcleo familiar, acaba misturando as coisas e não levando todos os itens, todos os critérios em consideração. Falando um pouco sobre a nossa empresa, acho que os números que eu trouxe são importantes para enfatizar a importância do tema, né? Aqui a empresa foi fundada na década de 70 pelo meu avô, então é uma empresa que tem mais de 40 anos de mercado. Ele ficou trabalhando sozinho durante quase 20 anos, 2 décadas aí, completamente sozinho, sem delegar nada, um trabalho 100% pessoal, 100% personalizado, ele fazia o atendimento para todos os clientes, 100% da carteira por indicação, não existia trabalho nem interesse em divulgação, em nada disso. Todo mundo ele conhecia pelo nome. E 0% de tecnologia. Lógico que na época também não tinha muita coisa, mas meu avô também não tinha interesse nenhum, não achava que aquilo fazia sentido, não via necessidade daquilo, né, para o negócio. Então, se você pensar que naquela época conseguir uma carteira de 60 clientes trabalhando sozinho, realmente é um resultado muito positivo. Ele fazia um trabalho com muita qualidade, era uma pessoa muito ética, muito profissional, muito inteligente, então era mesmo um trabalho de muita qualidade, só com qualidade mesmo para conseguir atingir esses números. Mas aí, em 87, ele decidiu por largar a carreira na contabilidade e optou só por focar na área de direito. Ele era formado, né, em direito também, e aí ele decidiu entregar o escritório para minha mãe. Então foi uma sucessão, mas não houve relacionamento entre eles, não houve uma transição. Ele simplesmente saiu e minha mãe entrou. Ele não ensinou, ele não teve uma fase de adaptação, não teve nada disso. Então não teve muito choque entre os dois. Aliás, não teve choque nenhum, porque eles não se relacionavam. Por outro lado, acabou que minha mãe teve que se virar sozinha, aprender tudo do zero. Ela saiu de banco, né, de uma carreira bancária. Ela estudou, lógico, e aí assumiu o escritório. O maior desafio dela era manter aquilo que já sustentava a família dela, sobreviver, conquistar a confiança dos clientes, que ali eram do meu avô. Imagina uma mulher em 87 no lugar do meu avô, que era um homem extremamente respeitado. Ela teve muito trabalho, mas ela conseguiu manter a carteira de clientes ali. Durante um bom período ela ficou sozinha também, com muito esforço, muita dedicação, mas ela conseguiu atingir o objetivo dela, que era manter ali aquela estrutura. E aí, em 1991, meu pai entra na história, né? Eles se conheceram, se casaram, etc. E logo antes de eu nascer, ele resolveu largar o emprego que ele tinha como colocador de cortina. Meu pai é nordestino, veio para São Paulo sem estudo, e voltar a estudar. Então ele voltou a estudar, largou o emprego que ele estava e foi trabalhar no escritório. E aí as coisas começaram a mudar, porque com esse apoio, essa energia, esse gás novo, esse sentimento de poder fazer mais, mudou um pouco o jogo. Tanto que em 91 mesmo eles decidiram comprar o primeiro computador. Então, me recordo da história que eles venderam um carro na época, compraram um computador, e assim iniciaram também o uso de um software contábil, né? Deixaram de fazer algumas coisas manualmente. E é engraçado que eles contam que mesmo o meu avô não participando mais do escritório, do dia a dia do escritório, ele só atuava no direito, ele chegou a criticar, chegou a
palpitar e a comentar que aquilo era uma besteira, que eles estavam gastando dinheiro, que computador não quer dar nada, que era besteira, ele trabalhou o tempo todo e nunca precisou disso. Então, olha que absurdo, né? Imagina hoje você trabalhar, você ter uma empresa sem computador. Não existe. Ele não tinha visão, não conseguiu ter um feeling do que estava mudando o mundo nesse ponto, né, da tecnologia, nesse aspecto. Ia mudar tudo, para todo mundo e para o mundo todo. E ele não tinha a mínima noção de que isso ia acontecer. E aí, de 1991 a 2007, começou uma mudança muito grande dentro do escritório. Meus pais formaram uma boa dupla de trabalho. Teve um crescimento significativo, a empresa, bem satisfatório. Tiveram mais de 30 funcionários, atingiram aí mais de 150 empresas atendidas. Então, formaram uma boa operação, um bom trabalho feito com muita qualidade, com muita técnica, com muita ética, e conseguiram crescer bastante. E aí, durante esse período, eles se tornaram até referência no município que o escritório estava, né? Só que em 2003 eles decidiram mudar. Então, mesmo você sendo referência no município, eles ainda tiveram esse gás, essa sede de querer mais aí, e decidiram mudar de município, arriscar, porque eles queriam mais, né? Deixa eu voltar aqui. E aí, em 2007, e aí, depois desse período, contar um pouco, as pessoas perguntam quando que eu entrei no escritório. Coloquei essa foto aqui porque eu não sei muito bem quando eu entrei no escritório. Eu nasci dentro do escritório. Não sei se foi só comigo, mas quem cresceu em empresa familiar, principalmente contabilidade familiar, você cresce dentro da empresa, né? Então, eu coloco aqui que eu nem lembro quando eu comecei a trabalhar. Mas, tirando essa parte, que eu comecei a trabalhar mesmo, cumprindo horário e cumprindo uma função, foi em 2007. E durante os primeiros anos, deu tudo errado. Assim, eu não me adaptei em lugar nenhum. Não gostei do trabalho de nenhum departamento. Passei por todos os departamentos. Foi uma experiência horrível. Eu tive muita dificuldade em me adaptar também ao escritório, às regras que meus pais colocavam. Então, por exemplo, não poder ouvir música, né? Não podia ouvir fone, não podia usar fone de ouvido. Internet tinha site bloqueado. O horário era extremamente rígido. Então, eu tive muita dificuldade. Fui, assim, uma adolescente bem difícil para iniciar. E, por outro lado, tem várias coisas que eu apontava na época que a gente vê hoje que eu estava certa. Então, por exemplo, a questão da internet, eu lembro que eu falava pro meu pai na época, eu falava, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir bloquear a internet. Que a internet vai estar em todo lugar. Que a internet vai estar na palma da mão das pessoas. Lógico que eu não imaginava que ia estar do jeito que é hoje. E realmente, de fato, hoje é assim. Hoje aqui no escritório tem sinal do Wi-Fi da prefeitura. Então hoje todo mundo tem internet. Hoje todo mundo tem um smartphone. Não tem mais como você bloquear. Como você vai bloquear isso? Né? Ouvir música. Hoje eu nem consigo saber quando um funcionário está ouvindo música. A gente usa a ferramenta, ele está com fone de ouvido para falar com o cliente muitas vezes. Como que eu saber? Eu nem sei se ele está ouvindo música, se ele está falando com o cliente, o que ele está fazendo. Então alguns pontos eu estava certa. Em outros, meu pai também estava. Mas quando eu entrei, começou a surgir esse tipo de discussão. E aí, com o passar dos anos, em 2013, foi quando eu me formei mesmo contadora, né? Me formei em contabilidade. E foi mais ou menos na época que eu também já me vi na gestão da empresa. Então, eu não trabalhava só numa área exclusiva, num departamento exclusivo, fazendo a operação. Eu já respondia a gestão, respondia os problemas, representava os meus pais, já atuava assim de uma maneira total mesmo na empresa. De uma maneira global, assim, os funcionários também vinham conversar comigo e pedir as coisas, e estão com dúvida, etc. Então eu via ali que eu já representava mesmo meus pais, já estava atuando assim mesmo como seria uma dona de empresa. Lógico que não fazendo o papel deles ainda. Mas foram aí que as diferenças começaram. As principais, né? Lá no começo foi relacionamento, aquela coisa de adolescente. Nessa hora aqui foram as diferenças de trabalho. Foi o momento que eu tive que decidir
se eu ia fazer uma carreira ali ou não, se eu ia procurar outra coisa no mercado, né? O que a gente observou? Meus pais, eles atuavam totalmente na operação da empresa. Não tinha, assim, era zero de gestão estratégica. Não tinha nada de gestão estratégica. Então, eles tinham os departamentos, eles dividiam os departamentos entre si, e cada um ficava responsável por uma área e até executar mesmo a operação. E só. Se você perguntar quantos clientes tem, quantos clientes entraram no último mês, se você perguntasse na época, qual que é a receita, se você for pedir índice, então nem pensar. Então não existia uma gestão do negócio. E também existia uma falta de controle financeiro muito grande. Até mesmo misturando a relação familiar. Meus pais eram casados, depois separaram, continuam sócios, então tiveram alguns probleminhas na época. E isso foi uma das coisas que eu comecei a falar, peraí, tá errado. Por quê? Eu comecei a estudar aquilo que eu gosto. Eu comecei a estudar mapeamento de processos, eu comecei a estudar gestão de pessoas, eu comecei a estudar a parte financeira, eu comecei a estudar marketing. Da onde vem cliente? Vem cliente de indicação, ele passa aqui na porta e vê quantos clientes entram por mês. Por quê? Da onde eles vêm? Eu quero mais, eu queria mais. Entendeu? E eu comecei a ver sobre a implantação de sistemas. Isso era um assunto que me agradava muito, porque como eu passei pela operação, tinham vários processos manuais que me irritavam. Que aquela preguiça produtiva, eu tinha muito. Como eu passei por todas as áreas, eu tinha muito. Tinha coisa que não fazia sentido. Eu falava, gente, eu não vou ficar fazendo isso aqui o dia inteiro. Não faz sentido você ter uma pessoa com essa função. Então eu tinha muito essa preguiça produtiva. E isso me fazia buscar alternativas. Vou passar aqui. Mas isso quer dizer o quê? Que eu sabia tudo e meus pais não sabiam nada? Lógico que não. Não é porque eu sou de uma outra geração, porque eu sou mais nova, que eu carrego toda e qualquer inovação dentro da empresa. Isso não existe. E eu aprendi também quando meus pais tiveram ideias inovadoras e eu não entendia. Simplesmente achava bobagem. E com o passar do tempo eu vi o quanto eles estavam certos. Então, por exemplo, em 2008, minha mãe começou a implantar home office. Para ela fazia todo sentido um funcionário trabalhar de casa. Imagina, 2008. E foi uma rebuliço aqui dentro do escritório. É lógico que a gente começou a aplicar, não deu certo. Mas ela via futuro naquilo, ela via como aquilo era bom, ela acreditava naquilo. Então hoje, pra gente, o home office não era uma coisa que a gente aplicava, mas era uma coisa já super aceita na nossa cabeça, na direção da empresa, na cultura da empresa, poderia funcionar assim. A gente só não tinha se mexido muito para isso. Mas você pensar que em 2008 ela já tinha essa iniciativa, que hoje está o quê? Todo mundo em casa, de uma hora para outra, todo mundo foi para casa, é muito inovadora. A mesma coisa foi quando ela implantou os 2 monitores. Toda a operação, acho que dá até para ver aqui no fundinho, toda a operação trabalha com 2 monitores aqui dentro do escritório. Toda. E quando ela deu essa ideia, eu achei bobagem. Falei, nada a ver. Tá vendo muita série. Isso quer dizer, são ideias que ela teve que eu não entendi na época e foram extremamente inovadoras. Além disso, outras coisas, por exemplo, o próprio ambiente aberto, as pessoas integradas, os departamentos também, ela que teve essa ideia de derrubar a parede. Pensa, a gente tinha cada departamento dentro da sua caixinha. Então, assim, não quer dizer que porque eu sou mais nova, eu sou a inovação. A gente sempre tem que estar aberto às ideias e à opinião dos outros. E, por outro lado, nesse período eu também gastei muito. Gastei muito tempo, gastei muita energia, gastei muito dinheiro, porque tudo aquilo que eu estava estudando, tudo aquilo de mapeamento, de implantação, de melhoria, de inovação, não tinha ninguém para me ajudar. Não tinha uma fórmula. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo, mas na época não tinha. Eu aprendi tudo sozinha. E às vezes você exagera, às vezes você gasta muito dinheiro, sonha muito, vê uma apresentação, nossa, isso vai acontecer, vai mudar meu escritório, investe mó grana nisso e não dá certo. Então a gente aprende muito com os erros que a gente comete. Então, meus pais também acertaram muito e eu também errei. E eu acho que é esse o equilíbrio bacana. Por isso que é muito importante. Uma das coisas que eu mais aprendi com o tempo é você não trazer o ego para a mesa. Então, toda reunião, até reunião informal, que alguém traz uma ideia, é deixar o ego de fora. Não é porque a ideia é do teu pai ou a ideia é de alguém mais velho que não vai ser boa, que não vai fazer sentido.
E do meu lado, como a geração que estava entrando no escritório, funcionava quando eu sentia confiança. Quando eles confiavam em mim. Porque muitas vezes eles não entendiam o que eu estava falando, não entendiam onde eu queria chegar, ou simplesmente eles não conseguiam enxergar a minha visão a médio e longo prazo. Mas eles confiavam em mim, confiam até hoje, e por isso que funciona. E porque às vezes nem tudo vai dar certo. E o bacana é você falar, pô, a gente tentou, não deu certo, tá tudo bem, segue pro próximo. Não quando não dá certo, falar, eu te avisei, falei que não ia dar certo. Entendeu? Esse apoio mútuo é muito importante, porque senão você corta essa vontade de fazer, você tira o incentivo, né? E a pessoa começa a ficar acomodada. Isso não pode. Então é muito importante tirar o ego da mesa das relações familiares. Isso é muito importante, ceder. Muitas vezes a gente tem que deixar entender que a ideia foi dele, só para acontecer, entendeu? Porque o importante é a empresa. O importante é a empresa. Aqueles números das empresas que fecham, das sucessões que não acontecem, é porque a gente tem que colocar a empresa como prioridade. Não a família. Não o nosso ego. Não o nosso relacionamento. Ah, eu gosto tanto dele. Não. A gente tem que colocar a empresa e a saúde da empresa em primeiro lugar. Ela é um ser vivo e ela tem que ser priorizada. E muitas vezes a gente tem que tirar o nosso ego porque a gente tem que favorecer a empresa. E o que a gente alterou ao longo do tempo? Muita gente, eu vejo que tem muita gente que sofre com isso, por exemplo, nome e logo. A gente mudou depois de 30 anos. Teve que mudar. Eu não gostei, relutei. Não foi uma coisa que eu fiz fácil. Eu gostei, lógico, do resultado. Mas não foi uma coisa que eu fiz fácil. Eu relutei muito, até onde dava. Porque eu tinha muito medo, eu vou tirar um nome com mais de 30 anos de mercado, um nome já famoso. Só que a gente começou a ter muito problema, a gente usava esse logo. O nome era esse, era Contabilidade Brasília, porque meu avô queria homenagear Juscelino, né? E aí ele homenageou colocando Brasília. Só que aí tinha o congresso aqui atrás, não rolou, não deu muito certo. As pessoas começaram a tirar muito sarro e levar para o outro lado, ficou muito ruim. E com a tecnologia, com o marketing digital, as pessoas procuravam a gente em Brasília, mas a gente fica aqui na Grande São Paulo. Então não fazia mais sentido. Então, assim, foi uma das coisas que eu fiz com mais medo, assim, de dar errado e com dor no coração, porque eu tava sentindo que era aquilo que meu avô tinha deixado e que ele tinha feito e ia desfazer. Então, mas foi uma coisa muito necessária. Depois, é ruim quando faz. Todo mundo confunde, mas faz uma boa comunicação e manda bala e muda logo, porque quanto mais rápido você faz, mais rápido você colhe os resultados. A mudança do site, isso eu faço toda hora, todo ano eu mudo do site. Uma das coisas também mais ousadas, assim, que eu fiz foi o sistema contábil. Então a gente mudou o sistema de contabilidade depois de 23 anos de uso do mesmo. Assim, loucura total. Total. Dá frio na barriga até agora de pensar, mas foi uma das melhores coisas que a gente decidiu fazer. Deu super certo, meus pais me apoiaram demais, eles entenderam por que eu estava fazendo aquilo, me apoiaram. Não é uma coisa que eu pretendo fazer de novo. Realmente é aquele tipo de situação que piora antes de melhorar. Então, as coisas pioram. Quando você muda o sistema contábil, piora. O período de implantação é horrível, mas depois melhora. Implantei sistema de processos e betas, então isso é uma das coisas que eu mais invisto no meu tempo ainda, que é a implantação do sistema de acompanhamento de metas, para depois, quem sabe, criar, aplicar alguma cultura como o OKR, alguma coisa meritocrática, quem sabe até de remuneração variável mais para frente. Sistema financeiro, então hoje isso é extremamente organizado, nós temos uma pessoa que cuida do nosso financeiro, um sistema, todo mundo recebe os relatórios, é uma gestão à vista, é clara para todos os sócios, tudo está sempre acordado, combinado e aprovado, não existe segredos para os sócios na nossa parte financeira. É uma gestão muito clara, organizada, bem feitinha, com os resultados. Cara, muito bacana, tenho muito orgulho disso hoje, funciona muito bem. A equipe, eu mudei também praticamente toda a equipe nos últimos anos. Poucas pessoas aqui têm mais de 6 anos, 7 anos de casa. A gente ainda tem, quer dizer que eu mandei todo mundo embora. A gente tem funcionários aqui de 26 anos. Mas isso quer dizer o quê? Que tá tudo bem perder gente, vai vir gente boa, mas você tem que procurar as pessoas certas.
as pessoas que se adequam, as pessoas que se adaptam. Infelizmente, quando a empresa tem uma estrutura, uma pegada muito familiar, acontece de ter relacionamentos muito íntimo entre o sócio e a funcionária. Deixa de ser avaliada a questão produtiva, mas sim que ela é legal, eu gosto dela, ela tá aqui há tantos anos, eu conheço a família dela, conheço o marido dela, e você, entendeu? Deixa de ser avaliada a questão meritocrática da coisa. Então, a gente passou a olhar mesmo com um olhar de produtividade, com um olhar de tecnologia, de adaptação, de atendimento, de suporte ao cliente, tudo isso a gente inovou muito. E então houve muita mudança na equipe nos últimos períodos. Mas hoje, também é uma das coisas que eu mais tenho orgulho, que é do time que a gente formou. É um time muito capacitado, que anda. A nossa operação anda, é como uma máquina mesmo, é até bonito de ver funcionando. Hoje nós somos em 22 pessoas e é o escritório que a equipe é o coração. Assim, tem dia que eu falo, nossa, eu nem precisava ter vindo hoje, mentira. Mas são especiais e é uma metodologia que funciona, entendeu? Você consegue repor e trocar as peças, as pessoas são fundamentais, você consegue colocar cada um, né, de acordo com a capacidade que ele tem. Ele gosta mais de conversar com o cliente assim, esse aqui gosta mais disso. A gente consegue alocar as pessoas de acordo com a capacidade que elas têm. Então é muito legal. Uma integração muito bacana entre os departamentos. Flui muito bem os departamentos. Hoje a gente atua num ambiente aberto. Então existe uma integração entre os líderes, existe uma integração geral. Isso é muito importante e melhorou muito a produtividade do escritório, que inclusive foi influenciado pelo layout da sede, né? A gente deixou de ter as paredes, os ambientes isolados, as salas, e é um escritório aberto, né? Nem eu inclusive não tenho sala, eu estou na minha mesa no meio da produção. Só que aí a gente entra nos maiores desafios das empresas familiares, porque muitas vezes a gente não consegue, como eu disse lá no começo, abrir mão das características de gestão da geração anterior. Por quê? A gente tem que trocar a roda do carro em movimento. É basicamente fazer isso aqui. Trocar a roda do movimento. Você tem que trocar um sistema com o carro andando. Você tem que trocar uma pessoa que está aqui em cima dirigindo com o carro andando. Então é muita coisa. É extremamente responsável. E a gente tem muito medo de estragar o produto que a gente entrega. De repente, eu vou começar uma mudança de sistema agora, será que eu vou prejudicar meu cliente? Será que ele vai sentir atraso? Ele vai ficar sem atendimento? Então a gente fica muito preocupado, porque a gente tem que fazer tudo isso e manter a qualidade do atendimento do cliente, manter a qualidade do nosso produto. Muitas vezes o cliente nem percebe. E aí que entra uma metodologia que eu estudei bastante, que eu uso muito no meu dia a dia, que foi uma das melhores coisas que eu encontrei, que me ajudam, que é a curva da adoção da inovação, que é desse livro, Atravessando o Abismo, e ele fala como você aplicar inovação em uma população. Neste caso de consumidores, mas de clientes, né, no geral, de quem consome o produto. Muitas vezes, quem está consumindo a inovação não é o cliente, é a equipe. Então, vamos supor, eu estou mudando um sistema contábil. Meu cliente não vai consumir isso de imediato, quem vai consumir é a equipe. Então, nesse caso, quem entra nessa população é o seu time. E por que essa curva é sensacional? Aqui tem receita, né? E aqui embaixo tem a linha do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, sua receita também vai subindo. Óbvio, né? O mercado principal é a maioria, tá? O mercado inicial é a minoria. De receita também, não só de população. Se você olhar pragmáticos e conservadores, tem 34%, mas eles concentram também a maior parte de receita. Então, isso é muito importante. Quando a gente quer fazer uma inovação, o que eu fiz várias vezes e o que a maioria das pessoas fazem? A gente pega a inovação, joga no escritório e vê o que acontece. É isso. Como o cliente vai receber, se ele vai gostar ou não, a gente começa a ver com a coisa andando. E o que a curva da adoção fala? Ela separa essa população, você tem que características, né? E você tem que achar os entusiastas e os visionários, que são aqueles early adopters, são os que se adaptam mais cedo. Como que você faz isso? Pesquisa. Não tem outra maneira de você pesquisar. Se você tem seus clientes, você vai ter que ligar para um e falar, olha, eu sei que você gosta de tecnologia, que você é assim, eu tô a fim de aplicar uma ferramenta que ela vai ter essa função. Quer participar do projeto?
Você vai ter acesso gratuito à ferramenta por X períodos, você vai usar e toda semana você vai me dar um feedback do que você achou da ferramenta. A mesma coisa com o time. Ver quem é da equipe que tem uma pegada de inovação, que se adapta mais rápido, que está aberto a dar feedback. É a mesma coisa. Por quê? Você vai ficar um período do tempo. Na linha do tempo, você fica um período em visionários, até visionários. Porque é essa a população que você vai trabalhar. Então, se eu peguei um sistema interno que vai controlar as obrigações do funcionário, eu não vou fazer isso com todo mundo de uma vez. Eu vou separar essa população, vou achar os entusiastas e visionários, eu vou fazer com eles. Eles vão aplicar isso no dia a dia deles. Eles vão usar, eles vão falar se é bom, se é ruim, por que eles estão usando. Você vai explicar por que tem que usar, o que você quer com isso. Aí eles vão falar, olha, isso aqui demora muito, isso aqui tá muito ruim, etc. Vão dar sugestão. Se isso passar o abismo que tá aqui, se essa experiência sobreviver, e você já tiver. É como se você tivesse feito um MVP, né? Um mínimo produto viável, validou com os entusiastas, com os visionários, agora ele está pronto para ir para o mercado principal. Agora ele está validado. Aí você joga para os pragmáticos, para os conservadores e para os céticos. Depois desse produto ter passado pelo abismo. É muito importante que faça isso. A mesma coisa com o cliente. Eu comprei aqui um sistema que manda um e-mailzinho para você. Topa usar, me dá feedback semanal e etc. Eu quero atingir isso. Se o cliente topar, aí você fica com ele. Olha, ele vai dar o feedback. Eu não gostei disso aqui no jeito. Aí você pensa, poxa, se eu fizesse com outro cliente, será que vai dar certo? Entendeu? Então nunca faça nenhuma inovação de uma vez. Eu já queimei muito sistema bom fazendo isso, porque eu não entendi alguns detalhes, aí eu não joguei para todo mundo, aí foi o cliente que deu tudo errado, mandou tirar, aí eu tive que tirar, aí... Então, assim, foi uma das coisas que eu mais aplico hoje em dia, foi uma das coisas que eu mais errei, foi a adoção da inovação. É muito importante você achar esses protagonistas, que são os entusiastas e os visionários, não só como clientes, mas na sua equipe, como parceiros, e que eles estejam do seu lado, que eles participem. Porque senão, quando você joga para o mercado todo, a empresa, geralmente fica tudo no abismo, vai tudo embora. Você perde todo o investimento de tempo e dinheiro que você fez. Então isso aqui é muito importante, quem quiser saber mais, procure sobre a curva da adoção da inovação, leia o livro que é muito bom. Isso aqui a gente vê, qualquer startup faz, não existe uma melhoria que eles aplicam para todo mundo, é sempre um grupo, porque eles vão sentindo, vão recebendo os feedbacks, vão melhorando o produto, porque se você joga para todo mundo, a probabilidade de dar problema é muito grande. Então hoje é assim que eu consigo mudar as coisas com o carro em movimento, é assim que eu troco o pneu com o carro em movimento, entendeu? Mas é muito importante não deixar de trocar, a gente não pode ficar estagnado, a gente sempre tem que procurar melhorar. Não é porque a nossa empresa é antiga, porque já está funcionando, porque está bom do jeito que está, que a gente tem que se manter assim. A gente vê agora, crises acontecem, imprevistos acontecem, e a gente nunca pode estar na nossa zona de conforto. Eu trouxe aqui 5 desafios da gestão das empresas familiares, começando por profissionalização da família. Opa. Isso é muito importante. Muito importante. Cada um tem sua função, cada um tem sua habilidade, cada um tem sua responsabilidade, seus prazos e obrigações. Isso precisa estar muito claro. Isso precisa ser profissional. Atração de talentos. Por quê? Quem nunca viu aquela empresa que a pessoa acha que não consegue crescer? Lá você só cresce se você é família. Lá você só cresce, só o filho do dono. Eu nunca vou conseguir ocupar aquela vaga. Então isso acaba queimando a atração de talentos. Atração e retenção, né? Muitas vezes a pessoa vai crescendo dentro da empresa, ela chega que ela não vai conseguir crescer mais porque ela não é da família. Então isso é muito importante. A inovação, como eu falei, a gente nunca pode parar de procurar inovação, nunca acha que está bom do jeito que está. A gente sempre tem que estar procurando melhoria, sempre com um olho lá fora no que está acontecendo no mercado. A adaptação à tecnologia. É muito difícil adaptar. Muito difícil. Você começar com um sistema é uma coisa, você de repente mudar depois de 2 décadas para 20 pessoas e milhares de clientes é muito complicado. Não é fácil, mas tem que ter coragem e vale a pena. E aí o quinto item, controle das emoções. Isso é primordial. É uma coisa também que eu aprendi com o tempo, com as experiências.
A gente tem que saber separar, como eu disse lá no começo, né, racionalidade. A gente tem que trazer a racionalidade para dentro das discussões familiares, dentro das empresas. E as relações permanecem lá fora. Ainda sobre profissionalização, uma das coisas que a gente fez, que eu pessoalmente até não dava muito valor, era isso de visão, missão e valores. Nunca tinha dado bola para isso. Mas realmente, quando a gente fez com a ajuda de um profissional, foi assim, muito bom. Não, o resultado, lógico, é muito bom, né? Você ter a visão, a missão e valores. Mas o processo de você fazer isso com os seus sócios é uma coisa que muda, que mexe. Você conversar com os seus sócios sobre a visão da empresa, qual será a missão de vocês, alinhar os valores, os fundamentos, aquilo que a empresa nunca vai abrir mão. Isso é um processo que você não esquece. E em muitos momentos difíceis, você volta para eles e tudo faz sentido. O alinhamento de expectativas. Não faz sentido eu querer que a empresa dobre e meu pai sócio querer ficar do tamanho que tá. A gente tem que ter a mesma expectativa, a gente tem que caminhar para o mesmo lugar. Isso precisa estar muito bem feito. Meu pai, por exemplo, não pode ter uma expectativa. Eu trago para ele um projeto de site novo, aí ele fica com uma expectativa de entrar 100 clientes no próximo mês? Não. Então, tudo isso, toda a expectativa tem que ser alinhada para todo o projeto, além de a longo prazo para a empresa, né? Existem as regras. Então, existem regras que devem ser seguidas, elas devem ser feitas em conjuntos, elaboradas e muitas vezes até assinada por todos. Por quê? Regras de comportamento, regras de financeiro, regras de recursos humanos. Nada disso tinha. A empresa só foi crescendo sozinha. Então não tinha muito bem isso. Então a gente tem que colocar regras em tudo isso, em conjunto, em acordo com os sócios, e muitas vezes a gente tem que fazer assinado. Hoje em dia você faz por e-mail digitalmente, mas precisa ter documentado, né? As reuniões periódicas, a gente conversa todo dia, conversa toda hora, se encontra ali, etc. Mas a gente acaba esquecendo de fazer reuniões com pautas, com assuntos determinados que não estejam envolvidos nos problemas do dia a dia da empresa. Então, poxa, vamos fazer uma reunião e eu vou apresentar os resultados, últimos clientes que entraram, o churn, clientes que saíram, né, que é o churn, o ROI do marketing que eu estou gastando, a nossa receita, os pontos principais dos últimos trimestres. Tudo isso é muito importante, principalmente quem está na direção no momento. Eu, por exemplo, estou na direção operacional da empresa. Então é muito importante que eu faça a reunião para os meus pais, para os sócios, contando como está a empresa. E é muito importante que eles tenham interesse por esse assunto, obviamente. Mas é muito importante não deixar o dia a dia levar as situações, entendeu? Tem que parar e reservar esse tempo para discutir esses assuntos importantes e estratégicos. As definições de responsabilidades individuais, que é o que a gente falou, né? Cada um tem que saber o que fazer, qual que é a responsabilidade de cada um. Isso é muito importante. Eu tive problema com isso também, porque quando você vê, tem 3 pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém fazendo a outra que está precisando. Então é muito importante essa parte de definição. Foi uma das coisas assim que ajudou bastante a gente. Relacionamento. Relacionamento é tudo. Lógico que com a idade eu fui aprendendo a me relacionar melhor, mas com certeza hoje eu sei a hora de ceder, eu sei a hora de não tentar mais, amanhã eu tento, eu sei mais ou menos como a gente funciona, como que é o nosso diálogo. Então, com o tempo, a gente aprende muito sobre o relacionamento, principalmente com os pais. O diálogo, ter uma comunicação muito clara, não esconder as coisas, respeito sempre, pelo profissional que a pessoa foi a vida inteira, onde ela chegou, quem ela é, muito respeito, independente se é familiar ou não, sempre. O ego, como eu já falei, tem que estar fora, não pode participar. E cuidado com o relacionamento familiar. Eu já conversei algumas vezes por conta da profissão, estragar o relacionamento familiar. Então a gente já teve casos aqui de ter que mandar o familiar embora, ter discussões, desacordos. Então isso é muito importante. O relacionamento precisa ser mantido de forma saudável. E
aceitar os não familiares, né? Vamos assim dizer. Então a gente já está nessa fase, a gente já pensa em adicionar na sociedade pessoas que não fazem parte da família, porque é sobre capacidade, né? Sobre entrega, sobre lealdade, sobre produtividade, não é sobre ser família, né? Então são características que a gente, que a empresa precisa que leve em consideração, né? Então a gente já está nessa fase aqui na empresa. E 5 estratégias de gestão de empresas familiares. Deixa eu descer aqui. Definir metas e objetivos em conjunto. Gente, isso é fundamental. Fundamental. Todo mundo precisa caminhar para o mesmo lugar. Estabelecer um processo de tomada de decisão. Isso também é muito importante. Porque todo sistema democrático, né? Tudo que é muito democrático, ele pode chegar uma hora que ele não desenvolve mais. Por quê? Todo mundo dá opinião, todo mundo tem voto igual. E aí, se você tá em um número par, principalmente, 2 querem, 2 não, aquele assunto morre, ninguém faz nada. Então, muitas vezes, a gente precisa estabelecer um processo de tomada de decisão. Alguém que assuma o risco, mesmo quando o outro não quer. Isso é muito interessante e era um tipo de problema que a gente tinha aqui, mas precisa estar claro quem decide sobre o quê e como esses riscos serão tomados. É muito importante. E que, lógico, a gente é sócio, a gente tem que se apoiar, né? Não é que a gente está, espero que dê errado para ele ver, jamais. Mas é muito importante estabelecer esse processo de tomada de decisão, porque senão a gente não tem coragem de desagradar ninguém e a coisa nunca anda. Determinar o plano de sucessão. Então, primeiro que existe as pessoas confundem ser herdeiro com ser sucessor. Então, isso já tem que ficar muito claro. As pessoas têm que saber a diferença disso e aplicar. Então, o plano de sucessão ele tem que ficar muito claro também para quem está entrando. Eu senti falta desse plano de sucessão. Eu só trabalhava, e aí? Como que vai funcionar? E acredito que meus pais tiveram a mesma ansiedade, né? E aí? Eu vou sair? Vou ficar como? Né? Então, por isso que o plano de sucessão é muito importante. O plano de negócio dos proprietários, principalmente quando a empresa tem bens, imóveis, adquiriu as coisas, vai abrir uma hold, não vai, qual será a remuneração, tudo isso tem que ser muito discutido e, lógico, acordado. A saída também é uma coisa muito preocupante que tem que ser levada em consideração. E o plano de transição. E isso é muito importante. Como que vai ser feito? Vai comprar, vai vender, vai ter dinheiro, vai ter imposto, etc. A gente, como contador, tem que planejar isso direitinho. Acho que isso aqui são as 5 estratégias bem importantes, assim, que já dá para levar como lição de casa. E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu espero que tenham gostado. Eu estou disponível para o que precisarem, se quiserem conversar alguma coisa. Coloquei aqui o site para quem ficou curioso em como está a nossa empresa hoje. Mas eu estou disponível sempre o que precisar. Agradeço a oportunidade de novo de estar aqui. E é isso aí. Muito obrigada.